Shalom, eu sou o pastor César Augusto. Há uma pergunta que me é recorrente, costumeira, sobre se podemos ou não podemos comer carne de porco. No livro de Levíticos, no capítulo 11, nós temos uma relação de animais que foram dados como animais limpos e animais impuros. Uns poderiam ser consumidos e outros não consumidos. Esta é a escritura de Levítico, como tantas outras no Velho Testamento, que são das leis de saúde, leis cerimoniais e etc., todas elas são deixadas para trás quando nós adentramos ao Novo Testamento. Elas serviram como símbolos para que Deus pudesse fazer separação entre seu povo. Por exemplo, todos os gentios eram considerados como imundos, como estes animais aqui eram considerados como imundos. Você se lembra da mulher cirofenícia de Nação, que pedia misericórdia e Jesus disse que não era lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorros? Então você veja que os gentios eram chamados até de cães, que isto fique como figura. Porém, quando Cristo morreu e estabeleceu uma relação com todas as nações, lembra que no princípio Jesus disse: somente vá às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não vá nem a gentios nem a samaritanos. Mas depois da sua ressurreição, morte, sepultamento e ressurreição, ele disse: ide por todo o mundo. Então, lá havia uma restrição e aqui houve uma abertura. Com relação à comida, nós também obedecemos o mesmo critério. Era salvação prioritária para os judeus. Porém, quando Deus foi abrir a porta para que o evangelho chegasse a mim e a você, que somos gentios, são todos aqueles que não são descendentes de Abraão, segundo a carne, são chamados de gentios. Então, quando o evangelho veio a nós, estando Pedro na casa de Simão, o curtidor, perto do meio-dia, foi orar, teve uma visão dos céus. Nesta visão apareceu um lençol, e nesse lençol toda sorte de animais, considerados também imundos. E Pedro ouviu uma voz, capítulo 10 do livro de Atos, verso 13. Pedro, mata e come. Ele disse: Senhor, de maneira nenhuma, nunca entrou coisa imunda na minha boca. E Deus, respondendo a Pedro, disse: não tornes imundo aquilo que eu santifiquei. Então você vê que os animais imundos aqui estavam sendo colocados agora como sendo animais próprios, sendo colocados como animais limpos. E você vai ver que os gentios, que eram considerados imundos, também fora dada a cada um deles a oportunidade de serem considerados como limpos e aceitos no plano da redenção. Isto está no capítulo 10 do livro de Atos. Quando vamos para as epístolas de Paulo, veja Paulo se dirigindo aos coríntios. Corinto está na Grécia, não era judeu, era gentio. No verso 25 da sua primeira carta aos coríntios, Paulo escreve que nós deveríamos comer de tudo que se vende no açougue. Se alguém usar a argumentação para você que no açougue dos judeus não havia carne de porco, você sabe que esta argumentação é falsa, porque ele está escrevendo aos coríntios e não aos judeus. Depois você vai ter também Paulo escrevendo a outros descendentes, ou outros gregos, ou na Macedônia, como é o caso que ele escreveu na sua carta aos Colossenses também. Ele escreve no capítulo 2, no verso 16, Paulo escreve: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa das luas novas e dos sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é Cristo. Na sua carta a Timóteo, capítulo 4, verso 4, o apóstolo São Paulo disse que
toda criatura de Deus é boa, que não deveríamos fazer distinção de nada, porque tudo aquilo que recebido com ações de graças é santificado pela oração. Então eu pergunto, toda criatura de Deus é boa? O porco é criatura do diabo? O diabo criou alguma coisa ou foi Deus que criou? Então devemos deixar as coisas que são da lei lá para a lei e devemos aceitar a palavra como ela é. Não há nenhuma escritura no Novo Testamento que restringe a você o direito de comer carne de porco. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, pode deixar seu comentário. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva e Deus te abençoe.